Tudo bem, estamos de volta. Procurem perceber que nós estamos trabalhando a concordância verbal e ela é o capítulo que nos amadurece tanto na abordagem teórica como na abordagem em relação ao que a banca nos traz. É o momento em que você percebe que sem preparação dificilmente você obtém uma pontuação alta no concurso. É uma questão metodológica. A banca produz a questão para que o candidato erre e não para que ele acerte. Então há mais caminhos para o erro do que para o acerto. E quem estiver despreparado, é óbvio, caminha contra si. Eu preciso então me qualificar. E é isso que nós estamos percebendo. A regra, ela se reformula na nossa memória e inicia um longo trajeto de aprendizagem de como a banca vai nos enganando. E é um caminho muito legal porque você fala, puxa, professor, se eu agisse como antes, eu nunca acertaria essa questão. São novos comportamentos, são novas formas de estar diante do fenômeno língua portuguesa. Vamos analisar duas para vocês perceberem isso. Vem aqui comigo. Ó. Nós teremos agora uma alternativa de prova. Professor, veio com duas cores. Sim. Na prova é assim também? Não, claro que não. Na prova, jamais. Em preto, não deixe de notar, em preto, nós temos aí a oração número 1. Tá bem? Com a tinta preta, você tem aí a oração número 1. Uma oração que começa lá em cima, e termina aqui embaixo. Perdão. Se houver a ideia de distanciamento, essa ideia agora está superlativa. Né? Começou lá em cima, terminou aqui embaixo. E no meio está a nossa oração número 2, que traz um pronome relativo, peça que nós vamos trabalhar em seguida. Então o capítulo da concordância é tão rico que ele exige sabedoria de todos os outros capítulos. Tá bem? Conectivos como pronome relativo, o uso da vírgula, a preposição, a crase, a regência, a voz passiva, tudo conflui para cá, tudo estabelece para nós um valor alto, né, de capítulo, vamos dizer assim, que sintetiza a sua preparação. Quando a concordância verbal está rodando bem, é porque você está aprendendo muita coisa boa. Como nós temos duas orações nessa alternativa, ou você analisa a primeira ou analisa a segunda. A segunda está mais simples, pois o sujeito é o morcego. Esse que retoma vibrações, esse que daria até para trocar por as quais. E nessa oração em azul está escrito, o morcego é capaz de perceber as vibrações sonoras. Vibrações sonoras que está dentro do quê? Que está dentro do as quais. Então você foi ali na oração 2, o morcego é correto, acabou. Agora volte para a oração número 1. As vibrações sonoras é o sujeito da oração número 1. E o núcleo é vibrações. E a hora que você vai lá no predicado e relaciona predicado e sujeito, as vibrações sonoras se situa. Não, erradíssimo. O correto seria as vibrações se situam fora do alcance do ouvido humano. É muito, muito importante você entender isto, porque talvez você esteja numa prova e não uma, às vezes 2 ou 3 alternativas vêm exatamente com esse retrato. Tem um pedaço de uma oração número 2 intercalada e o final da oração número 1. Estratégia antiga. Qual que é a estratégia agora? Uma nova oração dentro da outra. E aí você tem que pôr dentro da sua sabedoria qual a percepção. Ou você vai com uma oração, ou você vai com a outra. Ou uma ou outra. Nós não podemos ler tudo junto. Se eu leio tudo junto, eu caio na pegadinha. Professor, que pegadinha. Vamos voltar? Ó. Percebam aqui como a musicalidade passa a fazer parte de tudo agora. Se eu não percebo erro, é porque alguma coisa abafa. E essa oração em azul,
toda magrinha no singular. Olhem lá, as vibrações sonoras que o morcego é capaz de perceber. Tudo no singular amortiza o singular que segue, o singular errado que está na oração seguinte. Morcego é capaz de perceber, se situa. Se eu vou para uma prova para ler a questão, é óbvio, eu nunca pego esse erro. Então, na numeração que vocês viram ali na lousa, ou você cuida da oração 1, ou você cuida da oração 2. Se antes havia distanciamento, intercalação e musicalidade, agora a banca veio com uma violência maior, porque o que distanciou o verbo do núcleo, o que foi intercalado foi uma nova oração. E aí a distração está mais do que garantida. Né? Então, o distanciamento é longo e agora você está lendo a segunda oração, se esquecendo do que ficou para trás. Esquecendo não. Você não. Por isso você está dizendo, ou eu leio a 1, ou eu leio a 2. Vamos a outro exemplo. Acompanhe comigo. Ó. Um outro exemplo dentro dessa mesma percepção. Nossa, professor, como ficou tudo bonitinho, né? Vermelho, azul. Não, gente. A minha intenção não é trazer uma coisa colorida. Não é a intenção. Aqui a intenção é dizer, ó, em cada uma delas, em cada cor que você vê, é uma leitura que você tem que fazer. Às vezes o erro está na tinta preta, na tinta vermelha, na tinta azul. O que importa é você ter um olhar que te ensine a dizer uma oração por vez. Na oração em que, aqui você tem um em que daria até para trocar por nas quais. Esse em que nas quais está dizendo nas tábuas, nas duas tábuas. É isso que nós vamos aprender a fazer daqui a pouquinho com o pronome relativo. Esse em que é um pronome relativo. Então, as duas tábuas em que, nas quais, ou seja, nas duas tábuas. E a oração em vermelho é: o famigerado homem-placa se comprime nas duas tábuas. O famigerado homem-placa é o sujeito da oração. O núcleo, homem-placa. O homem-placa se comprime, é óbvio, é ele que se comprime, onde? Nas duas tábuas. Nessa questão, o único erro é esse, o resto está perfeito. Leio em preto agora. Ó. As duas tábuas carregam ditos e depois, ditos que... Ah, professor, pronome relativo de novo. Sim, que, os quais, ou seja, esse que, os quais, os ditos. Os ditos soam irônicos como compro ouro. Isso, soam está correto. Carregam, correto. Comprimem, erradíssimo. Tá bem? Comprimem, erradíssimo. Agora, o que está ali, gente? Está ali, né, um conjunto de 3 orações. A hora que você olhou a oração em vermelho, tem a presença do pronome relativo. A presença do pronome relativo é uma presença que dá um pouco de tensão. Principalmente agora que nós não estudamos ainda. O pronome relativo é um capítulo que virá a seguir e você precisa trazê-lo, olhem que importante, né? Você precisa trazê-lo para dentro da concordância. E aí a sintaxe começa um jogo muito interessante. Não é o capítulo da concordância. É o capítulo da concordância que precisa da regência, do pronome relativo, da crase, da voz passiva, dos pronomes pessoais. Então a gente começa a olhar para um capítulo que vai filtrando os outros. Então eu preciso ter uma sabedoria gramatical para a minha análise sintática aqui funcionar em alto nível. E está aí, gente, olho no olho agora. Qual que é o nosso grande déficit que levamos para a prova do concurso? Análise sintática. É incômodo, nos dá um mal-estar histórico, nós não aprendemos lá e sofremos
O pouco que aprendemos é na base do sofrimento, da chantagem, né? Na minha época, até a ameaça física, tá bem? É aquela coisa que fala assim, meu Deus do céu. É nesse momento que a gente percebe que a análise sintática chega em nossos dias e não chega numa boa. É um problema. Tá legal? Vamos à luz então para perceber que você precisa agregar a tudo isso a expressão análise sintática. O famigerado homem-placa se comprime nas placas. É isso que está escrito em vermelho. Por isso que havia o erro de concordância. Mas havia tantas orações, havia tantos plurais. Estão notando isso? Ó? Antes do comprimem, ó as duas tábuas. Ó. As duas tábuas em que se comprimem. E ainda a ordem inversa. Mas o sentido te diz que quem se comprime é o homem-placa e não as tábuas. As tábuas é onde ele se comprime. É aí que nós percebemos, então, que há não uma sabedoria, são inúmeras. É uma coisa que exige um olhar para trás. Para que esse olhar para frente seja mais forte, mais intenso, dê uma olhadinha para trás. Né? O prejuízo escolar que todos, ou a maioria, teve, né? Nós temos um prejuízo enorme por falta de escola, por falta de material didático, por falta de bons professores e bons alunos. Né? Eu vou me incluir aí também. Eu tenho minha parte nisso, com certeza. Agora, a pessoa que chega aqui para estudar e chega com qualidade, chega com uma boa formação, ele tem uma chance a mais de entender tudo isso. Parece que ele já tem recursos que estão latentes dentro de si, e a hora que o professor mostra o melhor caminho, ele deslancha daí. Ótimo. Mas o que é bacana é que mais ou menos estamos todos iguais nessa hora. Você fala, professor, mas como é duro, é difícil. Estamos mais ou menos todos iguais nessa hora. Mesmo quem fez um bom curso, a hora que entra num capítulo como este de análise sintática, para poder acertar a concordância, chora o professor, chora o aluno, choramos todos nós. Tá bem? Um dá o braço para o outro e vamos chorar junto. Agora, o passado não dá para você falar, professor, não dá. Tá bem? Ficar sofrendo. Porque eu sou exemplo disso, gente. Quando eu comecei a entender tudo isso, eu estava com 24 anos. Com 2 faculdades, né, nesse passado. É aquilo que a gente fala assim, poxa vida, será que onde o João esteve nesses dias? E o João esteve, né, lendo muitos livros, adorava a literatura, dando aula principalmente de redação e literatura. E a gramática, né, aquela coisa meio, não caía, né, mas também não ficava de forma muito firme. Era uma aula que eu também era irregular nessa aula. Quando eu entrei no mundo do concurso público, é aí que, por necessidade profissional e a idade certa, as coisas vêm. E você querendo, a coisa começa a fluir. Mas tem que querer. E não pode cair no primeiro obstáculo. Né? Eu vejo a minha carreira, quantos obstáculos, e aí é bacana a gente perceber. As conquistas vêm, insista mais, né? Se dedique mais. Por isso tem que ter bons materiais em mão, ter um estudo com qualidade, jamais perder de vista o objetivo seu, que é aprender português para concurso público. Você não precisa ficar xingando o idioma, que isso é difícil, que aquilo é difícil para todo mundo. E aí nasce uma fase maravilhosa. É aí que nós entramos então agora nessa próxima etapa, com um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá. É aí que vocês vão perceber melhor a entrada que nós teremos aqui. Ó. Quando você se depara com esse quadro, então, você fala, professor, o que nós fizemos? Vimos ali o número 1, vimos a regra geral, mais algumas armadilhas da banca. Algumas armadilhas da banca. Você deve continuar estudando. E agora, comece a colecionar sujeitos especiais, comece a colecionar verbos especiais. É agora que uma boa gramática em mãos e questões de prova vão ter que dialogar.
E numa página como essa, você está produzindo uma síntese. Então aqui, você está trazendo as armadilhas da banca, você está trazendo a parte de definição de regras. O verbo concorda com o núcleo. Ah, como que a banca me engana? 1, 2, 3. Aqui você produz uma grande síntese. Esse materialzinho aqui dessa página vai virar a sua primeira página de concordância. É uma página exatamente. Daí você vem aqui, ó, e começa a enumerar sujeitos especiais. Depois, verbos especiais. E assim por diante. Dentro de uma aprendizagem sadia, com muitas informações aí sendo levadas para o resto da vida e outras sabiamente sendo descartadas porque tem prazo de validade. Na vida você nem notaria, não erraria, a vida continua. Mas para a prova era uma regra necessária. Eu tinha que ter consciência da regra. E aí é maravilhoso, gente, porque você começa a estudar aquilo que no passado era chamado de exceção como consciente de que você vai levar para a prova o diferencial, que não é que o outro não vai levar, mas o diferencial de como a banca nos engana, de como a banca tem tanta matéria-prima para nos induzir a erro. Aí você começa a jogar esse jogo. Como que ela me engana? Eu não sei a regra, eu não sei como ela me engana, eu não acompanho o raciocínio dela. E a partir do momento que isso vira, e você começa a acompanhar, show de bola. Por exemplo, ó, vamos à luz. Você vai estudar alguns sujeitos especiais. Um deles é aquele em que você diz assim, ó, núcleos do sujeito ligados por ou. Ou seja, pela conjunção ou. Então, no seu materialzinho didático, né, que aos poucos vai virando um grande material didático, autobiográfico, vai ter em uma página uma síntese, e essa é uma das expressões. Ou ligando núcleos sujeitos ligados por ou. E dentro do seu caderno você vai e analisa. Então é como se no teu caderno, você viesse aqui e marcasse. Núcleo ligado pela conjunção ou. Isso vai formar no português um sujeito especial. E aí eu tenho que aprender que, olhem lá, essa situação me leva a 2 pontos teóricos. 2 pontos teóricos. Tá bem, ó? 2 pontinhos teóricos aqui. Tranquilo? Quais são eles? Tá bem, ó? 2 pontos. Quais seriam eles? Vamos organizar aqui um segundo. Primeiro, se esse ou trouxer ideia de exclusão, nós teremos então uma concordância singular. Quando você diz então, por exemplo, que José ou João se casará com Maria. Essa conjunção ou que liga os núcleos do sujeito traz uma situação, importante entender que é uma situação que não depende propriamente da conjunção ou. É a partir dela que você começa a produzir o raciocínio. Mas não é um problema dela em si, é um problema cultural. Que quando nós nos casamos, tem que ser de 2 em 2. A única liberdade é o gênero. Pode ser menino com menino, menina com menina e até menino com menina, sem problema algum. Agora, se você chega em uma sacristia, bate na porta e fala, padre, vem me casar. O padre fala, vem aqui, minha filha Maria, né? Venha conversar comigo. E daí você olha e fala, noivos, ele já vai tomar um suco. Como assim noivos, no plural? Né? O padre já fala, vá de retro, já joga água benta e fala, sai daqui, né? Você vai num cartório, fala, vou casar, vamos no cartório, então não deu certo lá, vamos no cartório. E a hora que você, né,
solicitado o nome do noivo, a hora que você citar 2, o cara fala, ó, infelizmente, o Código Civil não prevê o casamento em trio. A lua de mel, o cara vai até falar assim para você, a lua de mel está liberado, mas o casório tem que ser ou um ou outro. Então, não é por causa da conjunção ou em si, e sim porque é um fato cultural. Casamento civil ou religioso, até onde eu sei, é de 2 em 2, ok? Por isso que ou José ou João praticará a ação que está no verbo. Só um deles pratica a ação. É essa razão que em que o verbo vai ficar no singular, porque o um ou outro pratica a ação. Tá bem? Vamos à lousa então para perceber que essa situação é uma situação insólita. Percebam isso. Você tem 2 núcleos e o verbo ficou no singular. Isso não é normal no português. Então aí você vem e produz uma teoria sobre isso. Né? Há uma parte teórica que tem que se formar. Quando o núcleo do sujeito, ligado por ou, traz a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Agora vamos para o outro lado. Eu tenho que saber que também teremos no português a conjunção ou ligando 2 núcleos que podem trazer a ideia de inclusão. Inclusão. Tá bem? É nesse exato momento que eu posso observar, então, que eu vou ter uma conjunção ou ligando 2 núcleos, e esses núcleos não trazem a exclusão. Nós não teremos a ideia de ou um ou outro. Aqui nasce uma outra ideia. Aqui é a ideia de tanto um quanto o outro. Se eu digo para vocês assim, ó, a corrida ou a natação poderão ganhar medalha. O Brasil vai participar de uma competição e a corrida ou a natação poderão ganhar medalhas. Poderão ganhar medalha. Professor, mas por que poderão? Porque nós estamos numa competição que, se a natação chega em primeiro, ela ganha medalha. Na corrida, se o cara chegar em primeiro, ele ganha medalha. Então não é ou um ou outro, que são coisas que, né, não dependem um do outro. Se a natação vai lá, corre, ganha medalha. Se a natação vai lá, nada, ganha medalha. Então são coisas que tanto um quanto o outro, não é ou um ou outro. Se a natação ganhar, a corrida não ganha. Não, os dois podem ganhar. E a gente percebe a clara evidência de que tem uma coerência nisso. A culpa não é da conjunção ou. É que o mundo, a cultura do mundo, as coisas do mundo permitem isso. Que tanto na natação quanto na corrida poderá haver campeões. Poderá haver ganhadores diferentes. Pode ter um medalhável da natação, medalhável também da corrida. E por isso que agora o verbo pôde ir para o plural. Agora o verbo pôde ir para o plural. E está aí um lugar que a banca fala, nossa, primeiro que tem uma miudeza teórica muito grande. Segundo, além dessa miudeza teórica, há uma reflexão que cada um de nós terá que fazer na hora da prova. E essa reflexão, para ser guardada, ela será muito exigida. Se nós temos a regra geral, que é uma linha, agora eu vou ter várias uma linha. Várias, né? É aquele momento que você fala assim, uma linha para essa regra, uma linha para outra regra, uma linha para outra regra. E a hora que você somar, você vai ter aí 30 linhas, com uma regra cada um. E aí a memória fala, opa, aí eu não funciono bem, aí é muito detalhe. Funciona bem sim. Se nós fizermos uma retrospectiva de algumas pessoas com as quais tivemos encontros amorosos importantes, é óbvio, os encontros mais secundários, né, acabam realmente sendo esquecidos. Mas alguns importantes, como aqueles que nós chamamos namoro. Eu passei uma fase da minha vida, né, com vários tipos de namoros mais duradouros,
né, à distância, vários tipos, né? Alguns vão até dizer, ao mesmo tempo, senhor, não, um de cada vez, vamos manter um padrão, né? E se eu for puxando pela memória, os nomes mais importantes vão surgindo. As pessoas que passaram pela minha vida e eu desenvolvi um afeto, né, gigantesco, algumas até com propensão de casamento, gente. Isso aí marca pro resto da vida. Sacaram? Então, há vários aí. Tomara que tenha, porque namorar é muito bom, né? Namorar é muito bom. Se tiver, excelente, a memória vai puxando. Vai puxando. Mas por que você lembra de alguns, de algumas, e não lembra de todos? É óbvio, a importância, né? O que marca na memória. E aí você tem que agora começar a dizer. Memória, isso é muito importante saber. Da clareza, da iluminação, da colorido. É agora que o seu material didático não é uma gramática pronta, é algo que vai conversar com a sua memória e com o futuro. Para quando chegar na prova, lembrar do ou como se fosse a aula de agora. Tá bem? Vamos, alô, só para completar um detalhe. Vem aqui, ó. Esse poderão no plural, é óbvio, nos gera uma certa sensação, né, de desconforto. Se fosse tudo singular, ficaria mais fácil. E aqui, marquem também o poderá. Há famosos gramáticos que consideram, mesmo na ideia de inclusão, a possibilidade de colocar o verbo também no singular. Também no singular. Mas é óbvio que no concurso público, este plural da inclusão é o que recebe muito destaque. É o que recebe, né, a maior atenção. Esse é o momento concurso público. Ó. É aí que eu tenho que aprender, destacar para a memória e fazer ela ter isso até o dia da prova. Depois da prova, você negocia com ela o esquecimento, um apagão dessas informações, mas depois de aprovado. Relevância, material didático, tudo isso vai ajudando a memória a perpetuar algumas coisas relevantes para ela. Algumas coisas que vão fazer a diferença no concurso. Tá certo? Percebam que nesse momento nós estamos diante de uma situação em que o tipo de sujeito, o que havia no sujeito, condicionou a uma regra diferente. Né? O tipo de sujeito, então, é um sujeito especial. Sujeito que vem ligado pela conjunção ou você tem que estar ligado. Vamos ver um outro? Acompanhe comigo. Ó. Nós temos um outro tipo que é chamado, então, de partitivos. Partitivos. Então, são palavras como maioria, minoria, parte, parcela, quantidade, metade, tá bem? Essas palavrinhas vão, dentro do português, ter uma potencialidade. Não é uma certeza absoluta de que a regra é sempre aplicável. Vai depender da montagem. Mas caindo essas palavras na posição de núcleo do sujeito, quando elas forem núcleo do sujeito, meu Deus, prepare a sua memória para ela ter uma atenção dobrada, uma atenção mais forte. Quando essas peças compuserem o núcleo do sujeito, você poderá ter uma estrutura que vai permitir uma exceção com duas concordâncias. Poderá, não é uma coisa absoluta. Então, por que não é? Vamos à luz. Ó. Se ocorrer, então olha lá, olha o primeiro estágio, hein? Se ocorrer apenas o uso do partitivo, apenas o uso do partitivo. Por exemplo, a maioria já votou. Então aqui nós não teremos dupla concordância. Tá bem? Aqui nós não teremos dupla concordância.
Pois no sujeito temos apenas o núcleo maioria, e tendo o núcleo apenas maioria, não há o que fazer. Maioria singular, o verbo ficou no singular. Não há o que fazer. Número 2. O número 2. Vamos exemplificar agora a regra funcionando. Vamos lá. A regra especial funcionando. Se você disser para mim, a maioria dos eleitores, já, o que você vai dizer para mim? E nesta hora especial, eu tenho que entender então que nós poderemos concordar com maioria, como fizemos lá em cima, pois ele é o núcleo, e aí abra o seu coração, hein? Abra o seu coração. Esse termo que está aqui do lado, de maioria, chama-se adjunto adnominal. A preposição vai ajudar você a ter essa segurança. E maioria é o núcleo. Abramson, então, vai concordar com o núcleo. Você tinha razão. Se nós estivéssemos na regra geral, é óbvio que eu estaria concordando com maioria. Mas estamos numa regra especial. É aí que você tem que deixar o teu coraçãozinho pulsar com tranquilidade e administrar essa crise. Não adianta agora ficar revoltado, falar para o senhor fazer greve de fome. Não, relaxe. É isso que eu chamo, né, de cultura gramatical que veio através dos séculos, e nesse momento em que vivemos, nós estamos recebendo isto. É igual a roupa que usamos, a religião que muitos têm, os instrumentos que nós usamos para almoçar e jantar, né? Porque usa garfo tal e não usa mão. É mais ou menos isso. Nós temos uma cultura gramatical de altíssimo prestígio, por sinal, que grande parte do Brasil nem reconhece que existe. Se eu vou para um concurso público, é essa moeda que está sendo cobrada lá. Eu tenho que levar esse tipo de pagamento. E aí é bacana porque você está percebendo que só se inscrever e ir para a prova é pouco demais. Eu tenho que criar essa base teórica e entender como a banca nos impõe. Ok? Isso aí é olhar para trás e falar assim, ó, lá não deu certo, mas a partir de agora vai porque eu estou entendendo como devo fazer. Haverá volume? Claro que haverá em todas as matérias, gente. Isso é o grande obstáculo que você tem que administrar. O problema é ficar parado. Não fique parado, avance, organize esse avançar. Tá bom? Vamos à lousa então para explicar aqui agora. Você pode concordar com maioria. A maioria dos eleitores já votou. O que está dentro da regra geral, o que está dentro da normalidade. Mas também pode dizer, já votaram. O que compõe uma exceção, pois concorda com eleitores. Aqui não cabe um questionamento. Cabe apenas a observação que tanto votou quanto votaram, ambas as formas estão corretas no português. E nesse momento, ou melhor, nesse segundo momento, é que você está numa regra muito especial do português. Tá bem? Campeã em cair no concurso. Ainda resta um terceiro olhar. Qual seria esse terceiro olhar? O terceiro olhar é quando você faz uma frase como essa, ó. A maioria do eleitorado. Este é o sujeito. Você tem o núcleo maioria, tem o adjunto eleitorado. Ah, professor, o verbo pode concordar tanto com um quanto com o outro? Pode, você tem razão. Quando esse tipo de núcleo, maioria, minoria, parte, parcela, quantidade, metade, vem com adjunto adnominal, você pode concordar tanto com maioria quanto eleitorado. A única coisa que você não pode deixar de notar é que, se você concordar com maioria, vai ficar votou. Se você concordar com eleitorado, eleitorado também é singular, só pode ficar votou. Então, tanto de uma forma quanto de outra, né, eu tenho que perceber
que a maioria do eleitorado já votou, apesar de eu estar dentro de uma situação de análise, né, nós podemos dizer tensa, professor, vai ter dupla concordância ou não? Não deixe de perceber que a resposta está no papel. Às vezes a pessoa fala, tem maioria, está liberada a concordância. Não é nada disso. Apesar da presença da palavra maioria no núcleo, eu tenho que analisar o que está ali. E haverá dupla concordância, como vimos no segundo momento, se temos o núcleo no singular e o adjunto no plural, quando temos no núcleo palavras como maioria, minoria, parte, parcela, quantidade, metade. É aí que no segundo momento se aplicou a dupla concordância. No primeiro e no terceiro não deu. Então por isso que eu tenho que olhar com todo amor e carinho essa diversidade que uma banca me apresenta. Não é só, eu decorei que quando usa a maioria tanto faz, singular ou plural. Erradíssimo isso daí. A vigilância que você tem sobre o capítulo é uma vigilância em que precisa, para ocorrer a exceção, estar dentro de uma formatação, em que o núcleo maioria estava no singular e o adjunto, eleitores, estava no plural. É aí que se aplicou a exceção à regra, produzindo duas concordâncias. Uma dentro da regra geral e outra de maneira excepcional, concordando com o adjunto adnominal. Então é que é bacana você perceber que ainda assim você está com a regra geral funcionando, somada a uma exceção. E essa exceção começa a ter um valor humano. Não é o fim do mundo você entender que esse tipo de problema não ocorre só com o português. Ocorre em outros idiomas também. Não é que eles falam assim, o português é difícil. Não, isso também ocorre em outros idiomas. Tá bom? Vamos à lousa para observar então que é nesse exato momento que você inicia uma coleção. Uma coleção de tipos de sujeito que vão me produzir alguma coisa fora da regra geral. Notem que o que está na lousa traz um detalhamento teórico. Quais são as peças, quais são as formas de apresentação dessas peças. Cuidado, pode aparecer assim, assado. Aqui você analisou. E numa outra página, você vai sintetizar. Então é isso que a gente começa a perceber dentro da sua preparação, que uma página que sintetize, ela é fundamental. Pois quando você for reestudar, revisar, você bate o olho e fala, eu lembro, não lembro, você vai para dentro. Tá legal? Vamos dar um exemplo de um verbo especial na língua portuguesa. Vamos lá. Verbo especial. Um verbo muito especial na língua portuguesa é o verbo haver. Por dois claros motivos. Tá bem? O verbo haver permite a criação de uma exceção. E como ele produz uma exceção, eu tenho que estudar. E não é uma, são duas exceções. Portanto, são dois problemas. É nessa hora que eu falo, puxa, professor, então esse verbo é especial por quê? Porque você vai criar no português uma anomalia com o verbo haver, pois teremos com o seu uso, em determinada situação que nós vamos detalhar, a formação de uma oração sem sujeito. Isso é uma anormalidade no português. Só que fica uma peça do lado gerando tentação. Se não houvesse a tentação, não haveria o pecado. Ninguém erraria a concordância. Você vai ter que usar o verbo haver no singular, mas vai ter uma palavra no plural do lado. Fazendo cosquinha, te cutucando, falando assim, passa no plural. Né? Passa no plural. E daí você tem que entender que é esse momento estratégico que novos conceitos que só surgem por meio de estudos, bons estudos, por sinal, te dizem. Quando o verbo haver tiver o sentido de existir, a memória, né? Verbo haver com sentido de existir, esse verbo haver ficará no singular. Vamos marcar isso? Acompanhe comigo. São dois usos importantes entre tantos outros do verbo haver. Primeiro uso importante, qual que é? O verbo haver
fica no singular. Quando for sinônimo de existir. O verbo haver ficará. Opa! Ficará no singular, professor. Mas por quê? Porque você formará uma oração sem sujeito. Esse verbo haver, aí você começa a entender a lógica gramatical. Esse verbo haver será chamado de impessoal quando for sinônimo de existir. Esse verbo haver impessoal, ele vai criar uma oração sem sujeito. Uma oração sem sujeito. E por isso, então, professor, então a teoria começa a explicar a razão da exceção. E é gostoso, porque a memória produz para si uma coerência. Então, quando no português você disser haverá eleições, essa é uma forma corretíssima no português. Aqui, eleições é objeto direto e você está numa oração sem sujeito. Oração sem sujeito. É nessa hora que ocorre a importância de dizer haverá eleições, é o verbo haver com o sentido de existir. Quando o verbo haver tem o sentido de existir, é um verbo haver que tem que ficar no singular. Não é? Um segundo uso que é relevante você aprender é o verbo haver fica no singular, quando se referir ao tempo passado. Quando se referir ao tempo passado. Então, quando usamos frases como isso ocorreu há 2 semanas, frase que nós temos muitas dúvidas para usar, gente. O brasileiro erra muito, né? O brasileiro vem escrevendo bastante graças ao celular, vem se utilizando, né, de uma ortografia já, né, que vem pronta, mas nessa hora os nossos celulares tão avançados, eles falam assim, agora é com você. Ele te dá lá a opção da preposição a, do verbo haver, fala, agora é com tu. Né? Então o celular nessa hora vira um brasileiro, fala, agora, problema seu. O computador não consegue resolver o problema, porque pode ser a preposição a, pode ser o verbo haver, a depender do sentido. Por isso que quando nós nos referimos ao tempo que passou, só pode ser o verbo haver, com o sentido aí, né, de tempo passado, é o verbo haver, e não a preposição a. Notem que nesse lugar, então, isso ocorreu há 2 semanas, é o tempo que passou, é o tempo decorrido. E é bacana observar que aqui até o verbo fazer, o faz, ajuda a ter a convicção que é o tempo passado e que cabe o verbo haver. São 2 momentos importantes do verbo haver, pois a gente percebe que o singular impede a concepção de harmonia, impede a concepção de concordância. Só que o verbo haver não para aí. O verbo haver tem vários outros usos, alguns, né, históricos, antigos, não mais praticados, e outros usos vivíssimos no português do século XXI. Né? Você pega lá para trás, tem muito, mas hoje continuamos a ter ainda outros usos além desses 2. Mas esses 2 servem como porta de entrada.
Ah, professor, eu vou estudar o verbo haver. Opa, esses são os dois primeiros usos mais recorrentes na prova. O primeiro uso, verbo haver com sentido existir, cuidado. Há em nós essa vontade de querer harmonizar, querer concordar. E não podemos, pois estamos numa oração sem sujeito. E no segundo uso não é tanto o problema da concordância. É a dúvida se é o verbo haver ou se é a preposição a. E quando o verbo haver se equivale ao verbo fazer, há 2 dias, faz 2 dias. Ah, ele passou aqui há 2 semanas. Ele passou aqui faz 2 semanas. Legal. Você já sabe que coube o faz é o verbo haver. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco de uma outra peça que para o concurso público é fundamental. Os pronomes relativos. Até lá!